desafio de ser igreja em um mundo que despreza a verdade, combatendo os falsos mestres, os falsos profetas, o falso ensino. 1 Timóteo capítulo 1, do 3 ao 7, diz assim: quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Nós temos aqui o desafio da igreja, casa e baluarte da verdade: combater o falso ensino. Isso não é novo, irmão, isso já é desde a antiguidade. O falso ensino, ele adentrou também dentro da igreja, já ali em Éfeso. Precisamos ser corajosos para enfrentar esse tipo de ensino que deforma, devasta a igreja. E nesse ponto nós veremos como a igreja preserva a verdade, combatendo os falsos mestres. A igreja de Éfeso sofria com falsos mestres que difundiam um falso ensino no seio da igreja. E Paulo deixa Timóteo exatamente com esse intuito, para enfrentar, para combater o falso ensino que estava destruindo a igreja em Éfeso. Diante dessa ameaça, Paulo então escreve para Timóteo, para que ele enfrente de forma ousada, corajosa, esses supostos mestres que estavam perturbando a sã doutrina. A missão de Timóteo, juntamente com a igreja, um grande desafio: admoestar essas pessoas que se passavam por mestres da lei, e que não ensinassem outra doutrina, além da que tinha sido posta ou ensinada. A sã doutrina, irmãos, nas escrituras é inegociável. O bojo doutrinário da nossa fé é inegociável. Não podemos barganhar. A sã doutrina é absoluta e não permite que outro evangelho seja pregado. E a minha pergunta é: qual era o conteúdo desse outro evangelho, dessa falsa doutrina? Paulo nos apresenta o conteúdo. Ele diz que o conteúdo eram fábulas e genealogias sem fim. Essa expressão, fábulas e genealogias, elas devem ser entendidas como uma só, como una. A ideia aqui, irmãos, é de que aqueles falsos mestres, eles estavam suplementando a lei de Deus com uma produção meramente humana, com mitos e contos de velhas caducas. 1 Timóteo capítulo 4 e 7, Paulo, ao trabalhar sobre o mesmo tema, ele vai dizer: você não deve dar atenção a histórias de velhas caducas. Paulo, ele apresenta de que a igreja em Éfeso estava com a doutrina comprometida, porque além do evangelho, Cristo, o grande herói da igreja, morto e ressuscitado, que lavou a igreja com seu sangue, além disso, esses falsos mestres ainda queriam adicionar outras crenças que não faziam parte do evangelho. Ele diz também que esses falsos mestres, eles estavam com loquacidade frívola. A ideia aqui, irmãos, é do abandono da boa consciência. Haviam abandonado a boa consciência que eles tinham recebido provenientes da fé. Nesse aspecto, a falsa doutrina, nós temos aqui um tom bem forte de heresia. Talvez de forma muito seminal ou embrionária, aquilo que nós chamamos de gnosticismo. De forma especulativa, acreditavam que o mundo não surgiu do nada, mas da matéria. E esta matéria, para os gnósticos, era eterna. Embora fosse eterna, era imperfeita, má, maligna. E o mundo teria sido criado de acordo com essa heresia dentro da igreja de Éfeso, dessa matéria má,
Com esse entendimento, eles tentavam explicar o pecado, o sofrimento, as imperfeições deste mundo, com base em um mundo criado, proveniente de uma matéria eterna, porém imperfeita, má, impura. Segundo o pensamento gnóstico, essencialmente Deus é bom, é perfeito, e a matéria é essencialmente má. Logo, se Deus é bom e a matéria é essencialmente má, Deus não poderia ter criado este universo da matéria, porque para isso Deus teria que manipulá-la, Deus teria que manipular esta matéria para dar forma a tudo que existe. Então Deus não poderia ter criado a matéria, porque a matéria é má, e Deus, como puro e perfeito, não poderia tocar essa matéria. Como eles explicavam então a criação do mundo? Eles explicavam que Deus lançou de si aquilo que eles chamam de emanação, como se fosse uma extensão de Deus. Essa emanação, uma extensão de Deus, deu lugar a outra, a mais outra, a mais outra, ao ponto que ficou tão distante de Deus. E distante desse Deus, essa matéria agora já não tinha mais nada parecido com esse Deus que lançou uma emanação de si mesmo. E como não tinha mais nada a ver com Deus, logo essa emanação manipulou a matéria e criou o universo que hoje nós conhecemos. De acordo com o gnosticismo, essas emanações até conheciam Deus, mas se rebelaram contra ele por não conhecê-lo mais. E esse pensamento gnóstico estava envenenando a mente da igreja, ao ponto de que alguns já tinham abandonado a fé, porque não acreditavam mais que Deus havia criado o universo, e de que tudo era má e perverso, e Deus estava tão distante, de que não fazia mais parte deste universo criado. Essa heresia gnóstica gerou duas posturas perigosas dentro da igreja: o ascetismo, que diz que se a matéria é má, o corpo também é, logo o corpo precisa ser subjugado, o corpo precisa ser punido. Por isso que eles proibiam o casamento e alimentos, 1 Timóteo 4 e 3. Esses falsos mestres estavam proibindo alimentos, isso pode, isso não pode, isso é permitido, isso não é permitido, estavam proibindo também o casamento, porque eles entendiam que o corpo era má, ele precisava ser punido. E estavam punindo esse corpo com abstinências de alimentos e também do casamento. Mas uma outra postura perigosa dessa falsa doutrina dentro da igreja gerou uma postura de licenciosidade. Ou seja, tinha um grupo que dizia o seguinte: o corpo é mau e perverso, então deve ser punido. Criaram leis, adicionaram à lei de Deus elementos de punição. E dentro da igreja, um outro grupo dizia assim: bom, se o corpo é mau e o espírito é bom, então logo tudo é permitido. Aí, de acordo com Paulo, estava acontecendo dentro daquela igreja todo tipo de imoralidade. Porque se o corpo é mau, pode fazer tudo, porque o que importa é o espírito. E se o espírito é puro e é bom, então vamos aqui fazer o que a gente desejar fazer com o nosso corpo. Paulo está combatendo, ou escrevendo para Timóteo, para combater esse falso ensino dentro da igreja. As características da falsa doutrina, fábulas e genealogia, que era oposta ao evangelho, isso estava promovendo discussões dentro da igreja, discussões sem qualquer fundamento, e separando, dividindo a igreja. Alguns até já haviam abandonado a fé. Como podemos combater a falsa doutrina? Qual a maneira que Paulo apresenta para Timóteo combater a falsa doutrina, o falso ensino que deforma as escrituras, que deforma a fé? Aí Paulo apresenta. Ele diz que deve ser combatida com amor. Ele diz que o amor procede de um coração puro, de uma boa consciência e uma fé sincera. Vamos entender o que Paulo está dizendo sobre o combate ao falso ensino a partir de um coração puro. Coração puro, irmãos, é o primeiro a ser regenerado. Ele diz: o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e fé sincera. Quando nós cremos em Cristo,
quando nós o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas, quando reconhecemos que somos pecadores perdidos, abandonados por eles, miseráveis, sem Cristo, sem Deus, quando nós entendemos isso e nós cremos nele como nosso Redentor e Salvador, nosso coração é transformado, nosso coração é regenerado, nosso coração é lavado com a palavra. Somos mergulhados no Espírito, e agora o Espírito passa a morar em nosso coração. Esse coração transformado, esse coração regenerado, nasce nesse coração o amor. O amor procede desse coração regenerado. Um coração regenerado, ele vai também produzir uma boa consciência. A consciência é o discernimento moral que o crente precisa ter do certo e do errado. Com o coração regenerado, a consciência está apta para julgar corretamente, com justiça, não de acordo com emoções pessoais, com pensamentos pessoais, mas de acordo com a justiça de Deus. E essa justiça vai nos guiar a corrigir aquilo que precisa ser corrigido, que está errado dentro da igreja. Um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. A fé é o aspecto positivo, irmão, dessa boa consciência. A boa consciência aborrece o mal e adota o que é certo. O coração regenerado produz uma consciência justa e uma fé verdadeira. Paulo diz uma fé sincera. Só é possível por causa da regeneração. Sem isso, seria impossível. O que me chama a atenção aqui sobre a fé sincera é exatamente esse qualificativo que ele apresenta. A fé, ela é modificada. Que tipo de fé é essa? Sincera. Paulo está dizendo que a nossa fé, ela precisa ser uma fé legítima, verdadeira, sem maquiagem, sem nada que possa deformá-la. Paulo, ele diz que é assim que nós combatemos a falsa doutrina, com o coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. O coração regenerado produz uma boa consciência. Um coração regenerado, ele exerce uma fé verdadeira. Irmãos, quando corrigimos, precisamos ter cuidado, porque a correção, ela visa ganhar, a correção não visa perder. Quando nós corrigimos alguém, o nosso intuito não é massacrá-lo, não é destruí-lo, nem humilhá-lo. Nosso intuito é ganhá-lo, é restaurar essa pessoa, para que ela volte ao seu estado natural. Portanto, precisamos ter muito cuidado. Por isso Paulo diz para Timóteo, tem algumas pessoas perturbando a igreja, tem algumas pessoas deformando a doutrina, incluindo o ensino que não é o evangelho, estão adicionando ao evangelho alguma coisa a mais. É como nos nossos dias, Cristo é o nosso mediador. Não, mas ele não pode ser um único mediador. Deve ter alguém aí para ajudar ele, mediar nossa causa. Cristo é o mediador, mas também tem uma mediadora. Cristo é o nosso mediador, mas também tem o meu pai que morreu, que está mediando lá no céu por mim. Tem os santos que estão mediando por nós. É Cristo e um pouco mais. É Cristo e alguma coisa a mais. Certo? Ah, eu sou salvo e a salvação é uma obra unicamente de Cristo. Não, mas eu tenho que ter uma participação na salvação, porque Cristo salvo, eu também tenho que ter mais alguma coisa para ser salvo. Então Paulo está dizendo, tem alguém adicionando algo no evangelho que não faz parte do evangelho, é uma impureza. Mas para fazer isso, precisamos fazer isso com amor, para que possamos ganhar essas pessoas para Cristo. Paulo diz, precisa corrigir, mas corrigir com amor, para ganhá-los, não para perder. Perder só se for o último recurso, o último caso, não tem jeito mesmo. Aí se não tem jeito, cada um segue o seu caminho, porque não tem como caminhar junto.